O que é iluminação espiritual? Queremos ver com você o que é isso, o que de verdade isso representa. A complexidade da mente egóica, a complexidade da mente pode terminar. Essa complexidade lhe coloca numa posição de contradição, de sofrimento, de conflito. E se essa consciência egóica, essa nossa consciência comum, se isso desaparece, aquilo que está presente é a natureza do ser, é a natureza da verdade sobre você, sobre quem verdadeiramente você é. Assim, a iluminação espiritual, o despertar espiritual, é a verdade sobre quem é você. Quando essa consciência desaparece. Basicamente, a nossa consciência é a consciência do eu, que pode desaparecer. Não se trata, portanto, da natureza do seu ser, que é consciência, mas desta consciência egóica, desta consciência do eu. Constatar a verdade da não separação entre você e a vida, entre você e Deus. Isso é iluminação espiritual. Esse é o assunto nosso aqui nesse canal. Nós temos uma playlist tratando disso aqui com você, aprofundando esse assunto aqui com você. Assim como temos outras playlists aqui nesse canal, estamos investigando como isso se processa, como isso se realiza, como isso se torna possível. A verdade que você é não é você e o mundo, não é você e a vida, não é você e o outro, não é você e Deus, só a consciência. Não há separação, não há dualidade. Todo esse sentimento e pensamento de separação. Por exemplo, você diz de si mesmo: eu sou uma pessoa assim, 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 assim. Essa fala sobre você, feita por você, acreditada por você, professada por você, isso é um conceito, isso é uma imagem, isso é uma ideia. Nós temos que olhar para aquilo que nós somos. Temos que nos aproximar de nós próprios, de nós mesmos. Precisamos estudar isso. Precisamos compreender a verdade sobre nós. Assim, para essa pergunta, como alcançar a iluminação espiritual? Ou, o que é a iluminação espiritual? A resposta real para isso está no autoconhecimento. E o autoconhecimento é aquilo que lhe mostra que a ideia que você tem sobre quem você é, assim como qualquer ideia que algum outro tenha sobre quem você é somente uma ideia. Uma ideia é um pensamento, um conjunto de imagens. Isso é uma ideia, isso é uma crença, isso é um conceito. É importante a compreensão disso, porque isso não se refere só à ideia,
ao pensamento, isso se refere também ao sentimento. Diz respeito também a esse sentimento que você tem sobre você. Não é real o pensamento e não é real o sentimento. Não estou dizendo que o sentimento não tenha uma relativa base de verdade quando aparece. O sentimento, ele aparece no corpo e ele tem essa relativa verdade, a verdade do sentir. Mas quanto ao sentimento, não há alguém presente nesse sentir, como nós acreditamos. Então não há uma identidade sentindo ao sentir sem uma identidade presente. Essa dualidade entre o sentir e alguém presente sentindo, isso não é real. Nós estamos condicionados a essa crença, padronizados nesse modelo. Desde a infância, você vem sentindo. Esse eu vem sentindo. Esse eu vem pensando. Esse eu vem escolhendo, fazendo, realizando. Esse eu é uma crença de uma identidade presente no corpo. Quando o pensamento surge, ou quando o sentimento surge, ou quando o fazer acontece. Quando a ação acontece, o fazer acontece, o pensamento acontece, o sentimento acontece, a ideia central é eu. Eu fazendo, eu na ação, eu no sentimento, eu no pensamento. Essa dualidade, eu e essa experiência do fazer, do pensar, do sentir, do agir, como se houvesse esse eu e o agir, eu e o pensar, eu e o fazer, eu e o sentir, como se isso fosse real. Isso é um condicionamento psicológico. Nós acreditamos em uma individualidade presente aqui nessa experiência, na vida, na relação com o outro, com a outra pessoa, na relação com o outro, sendo o outro uma experiência, um pensamento, uma sensação, uma percepção, um objeto. Isso é uma crença, é um condicionamento psicológico, um padrão de comportamento, onde há o pensar e alguém no pensar, onde há o sentir e alguém no sentir, o fazer e alguém no fazer, a ação ocorrendo e alguém realizando isso. A aproximação do autoconhecimento vai lhe mostrar que não há isso. Não há nada disso. Isso não é a realidade. Isso não é um fato, isso é uma ficção, isso é uma imaginação. A ação ocorre sem o eu. O pensamento ocorre sem o pensador. O sentimento ocorre sem alguém nesse sentir. A emoção ocorre sem alguém nessa emoção. Não há uma identidade presente. Não existe uma individualidade que seja real nessa experiência. A individualidade é ilusória. Então há essa ilusão da individualidade. Esse é o nosso condicionamento psicológico.
Aqui nós estamos investigando isso nessa playlist com você. Estamos nos aproximando disso. Nosso objetivo é descobrir como alcançar a iluminação espiritual. Agora, compreendam a expressão aqui, como alcançar. Temos que nos aproximar disso com um certo cuidado. Você pode aprender um método para uma determinada prática. E aquele método, naquela prática, se torna algo para você mecânico. Se aquilo se torna mecânico, mais uma vez você está preso a essa condição do tempo psicológico, da prática mecânica, da mente egóica. Então, quando falamos do despertar espiritual, da iluminação espiritual, esse como aqui não implica em método, mas sim em aprender. Não é uma prática, não é um método, não é algo mecânico. É, na realidade, um como olhar, um como aprender sobre si mesmo. É disso que nós precisamos para a iluminação espiritual. Precisamos aprender sobre nós mesmos, estudar sobre nós mesmos, ver como nós nos posicionamos nessa relação com a vida, com o mundo, com o outro, com nós mesmos, nessa ilusão de que existe esse eu e nós, esse eu e o outro, esse eu e o mundo. Notem como isso é importante e bastante delicado. Em geral, os pensamentos surgem e você se vê como sendo pensador desses pensamentos, querendo fazer algo com eles ou contra eles. Então você aceita a presença deles, acredita ser você o pensador que os pensou, que está pensando, que está produzindo, que está trazendo eles à existência. Não, você não os pensou. Não é você o pensador desses pensamentos. Mas existe essa crença. Então você quer fazer algo contra eles. Você rejeita esses pensamentos. Quando são pensamentos negativos, pensamentos pesados, quando são pensamentos que provocam dentro de você algum nível de estresse, de ansiedade, de tristeza, algum nível de depressão, de angústia, você quer se livrar desses pensamentos. Porque você acredita que você é o pensador que os está pensando. Então, esses pensamentos estão sendo pensados por você. Essa é a crença. Você está pensando esses pensamentos. E se é você que está pensando, você pode dispensar esses pensamentos, pode se livrar deles. Esse é o condicionamento em que nós fomos educados, ensinados. As pessoas dizem para nós, desde pequeno, não pense maus pensamentos. Pense apenas bons pensamentos. Você vai a uma palestra de autoajuda e ali o orador está lhe mostrando a importância de cultivar bons pensamentos, pensamentos realizadores, pensamentos que possam te desenvolver como pessoa. Então se fala muito desse desenvolvimento pessoal. E tudo isso se baseia no pensamento. Então a ideia é que você está produzindo pensamentos, então você pode melhorar
Você pode mudar a qualidade dos seus pensamentos. E isso parece muito, muito razoável. A ideia do pensador e o pensamento, daquele que sente com esse sentimento. Então queremos fazer algo contra os sentimentos negativos, contra os pensamentos negativos. Então esse eu, há essa ideia desse eu presente nessa experiência. Olhar para aquilo que somos agora aqui e perceber a ilusão da dualidade. Isso é direto da Vedanta. A Vedanta, a última parte dos Vedas, é a Advaita Vedanta. E na Vedanta fica muito claro que não existe essa ilusão. Não é importante o aspecto teórico, verbal. Por mais que seja claro isso na teoria, no conceito, aqui, por exemplo, falando, talvez isso fique um pouco nebuloso, ou talvez até muito claro, mas isso não importa. O que importa é você efetivar isso em si mesmo. Olhar, observar sem o observador, observar o pensamento sem o pensador. Então, um pensamento é uma memória, uma lembrança, uma imagem vindo do passado. Não tem uma identidade. No entanto, você está viciado em colocar uma identidade nisso. Mas agora eu lhe convido a apenas olhar o pensamento que surge, sem condená-lo, sem criticá-lo, sem julgá-lo, sem compará-lo com um outro pensamento, sem gostar dele, sem desgostar dele, apenas olhar para ele. Isso vale para um sentimento presente, surgindo agora aqui, nesse instante. Esse sentimento vem acompanhado com um pensamento, então ele tem uma história para contar sobre ele. O que ocorre em geral é que você acredita no que o pensamento diz em razão do sentimento que sente. Identificado com o corpo, você diz eu. E não observa. Então você se confunde, se identifica. E quando você faz isso, está sempre de novo e de novo nesse modelo de ego-identidade, de falsa identidade, de ilusória individualidade. Ok? Estamos juntos? Nós estamos explorando isso aqui com você, investigando isso aqui com você. A realização de sua natureza essencial, de sua natureza divina, que é consciência. Essa consciência é não dual. Só há um sem o segundo. Isso é Advaita. A expressão é Advaita. A não dualidade. Só há um sem o segundo. Isso é iluminação espiritual. Esse estado, ele se assenta nesse corpo-mente. O sentido de ego-identidade é descartado. A ilusão da separação se dissolve. Isso ocorre com o despertar desta consciência que os sábios na Índia chamam também de Kundalini, a energia da consciência presente nesse corpo. Realiza uma mudança nesse organismo, nesse mecanismo. Então ocorre a iluminação espiritual. Então aqui nós temos a resposta para o que é iluminação espiritual. É o fim do eu? É o fim do ego? O trabalho consiste no autoconhecimento. Nós temos uma playlist também bem extensa sobre esse assunto. Estamos trabalhando isso com vocês aqui. O que é o autoconhecimento?
como aprender sobre si mesmo. Esse aprender sobre si mesmo é estar cônscio de si mesmo, aqui e agora, momento a momento. Então, isso não faz parte desse movimento de condicionamento psicológico. Não é algo que o mim, o eu, o ego, esse movimento de memória, esse movimento desta consciência mental vai adquirir, vai absorver nela mesma. Não é um método, não é uma prática. É consciência agora aqui. Atenção sobre si mesmo. Nesse instante, momento a momento. Nesta atenção, há uma quebra dessa separação, dessa dualidade ilusória, artificial, sustentada por esta inconsciência. Então, o trabalho em direção à iluminação espiritual é observar a si mesmo, momento a momento. Olhar para aquilo que surge. Olhar para isso que está agora aqui. E não colocar uma identidade nisso. Não colocar um experimentador nisso. Um pensador nisso. Um observador nisso. Experimente olhar sem o nome para uma experiência presente. Experimente isso. Quando surge o sentimento, não dê nome. Fique com a sensação, mas não nomeie. Há uma tendência psicológica dentro de você desse pensador surgir dizendo: não quero, não gosto, não quero isso para mim. Quando ele verbaliza isso, quando ele nomeia isso, ou quando ele internaliza isso, ele já surgiu se separando da experiência. E quando isso acontece, o processo da dualidade está presente. Experimente não nomear, experimente não colocar uma identidade quando surgir um pensamento, quando surgir um sentimento, uma emoção, uma sensação. Quando você olha para uma nuvem no céu, você não gosta nem desgosta. Você não aceita ela nem rejeita, você apenas olha. Você apenas acompanha quando quer acompanhar. Ou você deixa. Você não é contra nem a favor, você apenas olha. É difícil lidar com aquilo que surge aqui nesse mecanismo, nesse organismo, porque a inclinação do ego, a inclinação nesta programação, desse condicionamento, é sempre de agarrar isso e colocar uma identidade nisso. Gostando, não gostando, rejeitando, julgando, comparando. É por isso que esse trabalho é um trabalho que requer paciência. Temos que nos aproximar disso com paciência. Mas é possível ser realizado. E esse é o propósito. Então, a aproximação com o despertar espiritual, com a iluminação espiritual, é pelo autoconhecimento. Portanto, se isso é o que faz sentido para você, se isso é o que lhe toca, nós temos encontros online para investigar isso e encontros presenciais, inclusive retiro. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal. Nós temos aí na descrição do vídeo o link do WhatsApp e podemos trabalhar isso juntos. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Aqui o despertar está no descarte da ilusão, dessa falsa identidade. Mas não podemos também ignorar o fato de que essa falsa identidade ela é uma construção do assim chamado tempo, desse assim chamado tempo psicológico.
Porque o que é basicamente essa ego-identidade?